Jeremias capítulo 8, versículo, falei quase no Nordeste, versículo 22, que diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Olha aí, meu filho, você. Ou não há lá médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Por quê? Por que que a bênção não aconteceu? Por que que a cura não chegou? Por que que a vitória não se manifestou? É verdade, pastor, eu pergunto isso todo dia. Deus também está perguntando. O interessante é isso. É que Deus também, isso aqui quem falou foi Deus. Não foi alguém. Ele perguntou: por que que a vitória ainda não chegou? Por que que a bênção ainda não se manifestou? Então nós vamos ouvir algo abençoador nesta noite. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos agora falar com o Pai. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado porque nesta noite estamos em tua casa. Te pedimos agora, ó Deus, que esses próximos minutos sejam minutos realmente valorosos, sejam minutos onde a tua palavra seja realmente reproduzida através dos meus lábios, através das minhas cordas vocais, que não seja eu a falar, mas seja verdadeiramente o teu Espírito. Que essas pessoas que aqui chegaram possam ser realmente ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra através da minha, e que venha dos céus, do seu coração, para o coração de cada um de nós. Então fala-nos, ó Deus, segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja de Cristo, abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nessa breve mensagem desta noite, eu pedi a Deus uma palavra que ela viesse direto para os nossos corações. Eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque nós teremos pessoas lá que estarão nos visitando, outras estarão nos visitando para ficar, os membros da nossa igreja, e aqueles que nos assistirão através das redes sociais. Eu falei: Senhor, eu preciso de um recado rápido, pleno e objetivo, para que ao sair dessa noite daqui da igreja, você não saia apenas com aquela alegria de ter comido um pedaço de bolo com a pastora Renata, ou de ter comido um cachorro quente, mas que cada um de nós, ao sair daqui, saia realmente correndo feliz, como fez o Bernardo no coração da vovó nesta noite. A gente diga assim: olha, eu fui lá realmente para dar um abraço na pastora, no pastor, mas não é verdade que aquilo que eu ouvi do pastor pregando parece que entrou no meu coração, entrou na minha alma. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que você falou com Deus ontem à noite quando dobrou os seus joelhos, ou se não dobrou, ou na hora do teu banho, ou seja lá como for, aquele momento: pastor, eu não tenho nem tempo para orar. Você pode não ter tempo para orar, mas há algum momento da sua vida, e nem que você tenha dito assim: ai meu Deus, aquilo ali foi a tua alma expressando para Deus alguma dificuldade, alguma situação. Eu creio que a maioria dos que estão aqui nessa noite são, além dos que estão, quer dizer, claro, como os que estão nos visitando, a maioria que está aqui são pessoas que são da igreja ou que já foram. E nós, quando chegamos na igreja, ou se deixamos de ser, não importa o motivo, mas certamente um dia nós perguntamos assim: por que a vida parece que não está dando certo? Por que o pastor Marcelo há pouco falou em ser dizimista, ser fiel? Pastor, eu até sou dizimista, eu venho à igreja, eu oro, mas parece que as coisas não estão dando muito certo. Olha para o nosso país. Olha para o nosso país. Você está vendo hoje a inversão de valores dentro do nosso país? Você está vendo
que a Bíblia diz, né, a Bíblia fala sobre homens maus. Os dias são maus. O tempo é mau. E quando a gente vê isso, gente, significa que Cristo está voltando. Amém. E eu provo isso biblicamente. Vai na palavra de Deus, procura, sempre, preste atenção no que eu vou dizer agora, que é sério. Sempre antes de um grande evento do céu, o mal impera sobre a terra. Pode perceber o que eu estou falando para você. Sempre antes de, vou repetir, de um grande evento do céu, o mal, ele se levanta na terra. Foi assim nos tempos de Noé, antes da arca. Foi assim antes da vinda de Jesus. É só você ver as profecias de Isaías, Jeremias, de Oséias, de Joel, de Naum. Vai lá ler a Bíblia antes de, 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Procure lá. E agora nós estamos vivenciando a mesma coisa. O tempo do mal, a maldade, né? Aquilo que está... pastor, mas sempre houve maldade no mundo, sempre houve problema. Verdade. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos isso se multiplicaria. Então é exatamente o que nós estamos vivenciando. E o ser humano, ele tem muitos questionamentos, e mais do que nunca, até porque hoje nós temos o mundo na palma das nossas mãos através da internet, né? O Bernardo, ele já brinca com o celular, não brinca, Wesley? Brinca, né? De vez em quando ele já dá uma brincadeira. Oi? Fica vendo os vídeos do YouTube, né? Na minha época, e depois a do Wesley, que ele é mais novo do que eu, a gente não tinha um celular para brincar. A gente brincava na rua, jogando bola de gude, soltando pipa, correndo, né, se sujando. Era o que nós fazíamos, né? Era o que nós fazíamos. Hoje em dia não, as crianças elas já pegam, como ali o Bernardinho já está pegando o celular. Então hoje a informação é muito rápida, ela está na palma das nossas mãos e as notícias também. E tudo isso vai se somando àquilo que nós estamos passando. As dificuldades que nós estamos passando. Eu, Marcelo, eu vou dizer, eu era viciado em noticiário de televisão. Eu via todos os noticiários, CNN, Jovem Pan, Jornal Nacional, Jornal da Band, Rede TV, Jornal da Record, Alguém era assim? Alguém era assim? Alguém mais aqui era assim? Só eu e ele, ninguém mais deixa de ser mentiroso. Marcelo também, né? Então nós éramos dessa maneira. E o que aconteceu? Elisinho, me ajuda. Então o que nós fazíamos? Né? O que eu fiz? Eu deixei isso de lado, porque isso ia se somando às minhas dificuldades, aos meus problemas diários. Então isso foi se tornando cada vez mais um peso. Então nós temos questionamentos, cada um aqui tem o seu questionamento, cada um aqui pode estar dizendo para Deus assim: por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa dificuldade? Então, gente, eu também, quando prego a respeito desse tema, eu falo que nós estamos aqui nessa noite, eu poderia sentar como um médico com você e tentar descobrir o porquê que nós estamos passando isso. Eu tenho aqui na igreja algumas pessoas que são da área da saúde. Por exemplo, se alguém chegar para você e disser que está com dor de barriga, o que pode ser essa dor de barriga? Pode ser o que, gente? Várias coisas. Você pode ter comido algo, como a gente fala, que não caiu bem. Pode ter sido um barulhinho aqui, será que é do teclado? Não, né? Então pode ter sido que você comeu alguma coisa que não caiu bem. Pode ser verminose. Pode ser a água que você está bebendo. Pode ser gases. Pode ser um número de coisas, e pode ser o câncer. Então, existem vários motivos que levam uma pessoa a ter dores de barriga, entre tantos outros. Então, a gente teria que sentar, pedir exames para descobrir a causa clínica, aquilo que
essa dor na barriga. Eu te digo que, como pastor, é a mesma coisa que acontece quando alguém me pergunta: pastor, por que eu estou passando isso? Eu preciso sentar com você e a gente tentar encontrar o diagnóstico do porquê que você está passando isso. Isso aí que eu achei interessante é que muitas vezes nós perguntamos a Deus, né, o porquê que nós estamos passando esta situação. E aí veio o próprio Deus e ele disse assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Acaso, o que é Gileade? Gileade era uma terra que era como Araxá. Ela tinha aquela areia, aquela lama, né, que quando a pessoa passava no corpo, se curava de dores, de problemas ósseos, enfim. Então era essa terra, e Deus mandava as pessoas irem para Gileade para se banharem naquelas águas térmicas e também para passarem aquela lama no corpo. Então Deus virou e falou assim: mas não tem bálsamo em Gileade? Lá não tem médico? Aí olha a pergunta de Deus: por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Então eu estou te mostrando aqui nessa noite que em alguns momentos Deus também pergunta a nós: ué, você está na igreja? Por que a bênção ainda não se manifestou? Por que a prosperidade ainda não chegou? Por que as coisas ainda não aconteceram? Então nós precisamos nessa noite descobrir algumas respostas. E eu separei, até por causa do nosso tempo, pelo menos três situações. E a última é aquela que, nossa, realmente mexe comigo todas as vezes em que eu leio, e que vai mexer com você também. Então, o primeiro ponto pode ser esse aqui, olha, Filipenses capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Primeiro ponto, entre tantos que pode ser. Então nessa noite eu sou um médico clínico geral na questão espiritual para falar para você: olha, dentro daquilo que você fala comigo, eu quero entender uma coisa: as atitudes que você tem tomado estão dentro ou fora da vontade de Deus? E agora? Ah, pastor, eu tenho mesmo a minha vida do jeito que está, mas às vezes eu não sei se eu tenho compromisso com Deus. Todo mundo aqui sabe quem é de Deus e quem não é. Sabe por quê? Porque Deus te incomoda. Sabe por que eu falo isso? Porque Deus me incomodava. Eu tive um período da minha vida também, então eu ia à igreja uma vez a cada 40 dias. E sabe onde é que Deus me incomodou? Dentro de uma escola de samba no Rio chamada Tradição, eu vendo um show de um grupo chamado Só Pra Contrariar. Tu lembra? E eu estava lá dentro. E ali eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é o meu lugar. Eu saí de lá, peguei um ônibus, quase de madrugada, fui para a praia da Barra da Tijuca, sentei lá e eu comecei a ouvir Deus falando no meu coração: aquilo ali não é para você. Eu estava ali, parecia ser do mundo, parecia ser um comum do mundo, mas eu não era. Deus já sabia que eu ia ser um pastor, ainda que eu não soubesse, mas Deus já sabia. Então o primeiro ponto pode ser: será que você tem lutado com a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que é Ele quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Um problema que pode estar acontecendo é que nós estamos querendo impor a nossa vontade a Deus. Pode ser um dos problemas. Em vez de eu dizer para Deus: Deus, qual é a sua vontade? Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu só vou lhe servir se o Senhor fizer assim. E Deus falou: não é do teu jeito, é do meu jeito. Então, por que não houve a cura da filha do meu povo? Ué, mas você não está lá em Gileade? Por que você não se curou? Porque de repente você está colocando
faço o teu querer na minha vida. Este pode ser o primeiro ponto. E quando nós andamos na vontade de Deus, nós aí descobrimos o seu realizar, que esse aqui é o ponto importante na vida de qualquer um. Então você diz assim para mim: pastor, eu tenho uma vida financeira melhor do que a maioria dos brasileiros, eu moro numa boa casa, eu tenho um bom carro, olha, eu sou realizado na minha vida profissional, o meu Instagram tem milhares de pessoas, eu sei, e aí, e como é que você se sente? Eu tenho um vazio, esse vazio é porque você pode estar lutando contra a vontade de Deus. Você pode estar lutando contra a vontade de Deus. E aí, pode ser que por causa disso, a bênção ainda não aconteceu. Porque está lutando contra a vontade de Deus. Então Deus oferece o sucesso a todos nós. Mas a verdade é que poucos o encontram. Porque nós precisamos nos disponibilizar para Deus. Você viu? A maioria das pessoas aqui que falaram da vida da pastora Renata, você percebeu? A maioria de nós que falamos da vida dela, nós sempre falamos assim: você é uma bênção nas mãos de Deus. Continue sendo assim. Continue disponibilizando a sua vida. A gente, né, ela tem outras qualidades. Mas nós, quando olhamos para a vida dela, nós vemos o quê? Deus na vida dela. Então nós vemos o agir de Deus e o seu realizar. Então significa que ela está fazendo a vontade de Deus. Então ela está vendo de Filipenses 2:13. E nós precisamos encontrar isso. Então, entre os diagnósticos que nós podemos dizer, é que se a bênção ainda não se manifestou, é porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus. E nós vemos isso claro. Porque às vezes as pessoas quando pensam, né? Hoje nem tanto, mas antigamente, quando a minha família se converteu, nós tínhamos uma ideia assim: quando víamos um crente na luta, era o quê? Está no pecado. É o diabo. Então, né? A gente quando via um crente passando muita luta, muita dificuldade, já falávamos logo: está no pecado, fulano está em pecado, fulano tem um pecado oculto. Mas hoje a gente entende através da Bíblia que não significa que seja isso. Até porque a grande maioria de nós aqui consegue se livrar realmente dos pecados chamados piores, pecados da morte. Mas muitas vezes, mais do que um pecado, de um adultério, de uma fornicação, seja lá do que for, gente, é essa que é a nossa principal luta. Porque nós sempre queremos que Deus faça a nossa vontade. E o que Deus quer é que a gente faça a vontade dele. Amém. Então, se torna um conflito, e aí eu e você ficamos com aquele vazio. Ficamos com aquele vazio. Porque tu imagina querer aqui um de nós fazer aquela brincadeira de cabo de guerra com Deus. Quem é que ousaria fazer uma brincadeira de cabo de guerra, né, com Deus? Deus do lado de lá e a gente está aqui tentando. Quem ousaria fazer uma coisa dessa? Mas nós fazemos dentro desse versículo. E aí depois nós mesmos vamos para Deus e falamos: é Deus. Só o Senhor mesmo, né? E Deus está falando: por que não houve cura? Se você está em Gileade, se lá tem médico, se lá tem remédio, por que não houve? Volta o versículo 22 para a gente aí, Diaconisa Nilda. Olha lá, isso aqui, gente, repito, foi Deus que falou. Isso aqui não foi alguém, não. Ele falou: acaso não há bálsamo em Gileade? Não tem remédio na minha palavra? Não tem remédio na igreja? Não tem lá médico? Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? É Deus perguntando. Quando nós perguntamos a Ele: por que Deus, que eu ainda não consegui a bênção? Deus perguntou: por quê que ainda não conseguiu a bênção? Então, o primeiro ponto de 3 que eu vou trazer para você, entre tantos, pode ser que você esteja lutando com Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus.
fazer a minha. Enquanto você estiver com esse pensamento, a vida não vai andar. Não vai andar. Segundo ponto, nos 3. 2 Coríntios 11, 3. Olha só. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que nos chama a atenção aqui? O engano. A bênção pode não ter acontecido na nossa vida porque nós estamos andando no engano. E o pior é que sabemos que estamos enganados. E ali a gente insiste no erro. Há coisas que você, gente, eu falo aqui com todo respeito, há coisas que você sabe que não é para você. Há lugares, preste atenção, que você sabe que não é para você estar. Há fotos que você sabe que não pode botar no Instagram. Há pessoas no Instagram, seja lá onde for, no TikTok, seja lá onde for, que você sabe que não pode ver. E nós muitas vezes, e claro que eu me incluo que a palavra é para mim, nós muitas vezes entramos nisso, e eu estou dizendo, gente, não é o pecadão o problema é o pecadinho. O problema é esse engano. A Bíblia fala que Eva foi enganada pela serpente. Eu diria até com todo respeito à palavra, ela não foi enganada, gente, porque todos os dias Eva passava por aquela árvore. O que você imagina que Eva fazia diante daquela árvore? O que ela fazia? Ela parava ali e ficava todo dia e mancomunando, não sei se é essa palavra, né, Viviane? Ficava olhando assim, por que será que eu não posso comer desse fruto? Não era isso? Por que será que eu não posso chegar ali perto? E aí, todos os dias, ela passava lá. E onde existe um outro erro? Quem é? Como nós, varões, maridos, sabemos. A culpa é de quem, gente? A culpa é de quem? A culpa é de quem? É do marido. Mas igual o pastor estava de lá, é do marido. É do marido. A culpa é do marido. Ele vai dizer, né? A culpa é do marido. Sabe por que aquele condenado daquele Adão? Sabe o que ele fez? Deus falou para ele, quando separou Eva, Deus falou assim, não deixe ela sozinha. Fique onde ela estiver, você vai atrás dela. Cuide daquela mulher. O que o desgramado foi fazer? Foi andar na chita. E aí o que aconteceu? Ele deixou a mulher sozinha, quando a obrigação era dele cuidar dela e ficar de olho nela. E realmente a culpa foi dele. Porque aí Satanás estava lá todo dia de olho. Essa mulher vai ser o ponto onde eu vou pegar. Porque todo dia ela vai lá e dá uma olhada naquela árvore. Então, é o famoso não tem nada a ver. E aí depois, nós olhamos para as nossas vidas e nós falamos assim, nossa, que vazio, né? Que vazio, que tristeza. Preciso nada contra, preciso fazer uma terapia, preciso tomar um cloridrato de não sei o que das contas para me trazer alegria. Toda noite está lá dentro da minha gaveta, eu tomo lá um cloridrato de não sei o que das contas, aquilo ali ativa uma endorfina na minha mente, no meu cérebro, e eu fico alegre. Vou comer um chocolate com Red Bull, vou dar asas. E aí a pessoa fica, é isso que vai me alegrar. Não é se alegrar, porque de repente você está andando na astúcia da serpente. E aí quando você vai lá orar e diz assim, Deus, eu não sei que vazio é esse. Talvez esse vazio seja pelo segundo ponto. É que você está caminhando no engano, você sabe que está no engano, mas você insiste em andar nesse engano. E aí a vida o quê? A vida não avança. A vida não anda. E o engano, gente, preste atenção, tá? O engano, ele
diabo ele nunca vai se apresentar como diabo. Porque se ele se apresentar como diabo, as pessoas correm. Então ele nunca vai se apresentar dessa forma. Ele sempre vem de forma sutil. Não tem nada a ver. Que é o que mais nós vemos hoje dentro das igrejas. Não tem nada a ver. Então a Bíblia diz que ela foi corrompida. A mente dela foi corrompida pela astúcia do inimigo. Então ela ficou à parte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, mente corrompida é como ferrugem. E existem muitos crentes enferrujados. Enferrujados, repito, primeiro ponto, porque lutam contra a vontade de Deus, sabem o que precisa ser feito, mas estão ali lutando. Não, Deus tem que ser do meu jeito. Esse é o primeiro ponto. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu já ouvi gente falando isso. Eu falei, irmão, mas não, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. E Deus recebe. Eu falei, de jeito nenhum. Você tem que servir a Deus do jeito dele. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Então, o primeiro ponto pode ser essa luta. Servindo a Deus da maneira que a pessoa acha que tem que servir. Quando você vai na internet e você vê pessoas dizendo, não precisa ir à igreja. A gente estava conversando sobre isso ali na porta agora. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa, não sei mais o que. Você não precisa ter devoção. Não existe esse negócio de que o marido é quem conduz a casa. Não existe. As pessoas começam a colocar na Bíblia, né, dizer o que está certo e o que está errado. E muitos crentes estão entrando nisso. Tá bom, pastor? Eu já entendi que o primeiro ponto é que eu devo fazer a vontade de Deus. O segundo ponto é fugir do engano. E o terceiro, para terminar, pastor, já que tem tantos motivos, mas o Senhor disse que ia separar 3 essa noite. Eu disse e vou cumprir a promessa, que está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Presta atenção nisso aqui, gente, porque isso aqui sou eu e você. Há muito tempo que eu não trago essa passagem na igreja. Olha só, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele se ajoelhou e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, seria mais ou menos como o tema da mensagem de hoje, né? Por que ainda não aconteceu a cura? Por que a bênção ainda não se manifestou? Então aquele jovem veio e ele chamou diante de Jesus e logo de cara chamou ele assim, bom mestre. Ele quis ganhar a simpatia de Jesus, né? O que eu farei para herdar a vida eterna? Versículo 18, olha só, respondendo Jesus, olha lá, cara, eu acho maravilhoso isso. É quando alguém vem com uma pergunta diante de Cristo e Cristo rebate, ou Deus, e rebate para nós uma pergunta. E ele veio e perguntou também ao jovem, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é a sua manifestação de Pai, que ele chamava, né? Ele chamava o seu Deus como Pai, né? A sua manifestação espiritual. Ele falou assim, ninguém é bom senão um, que é o meu próprio Espírito, que eu chamo de Deus. Versículo 19. Sabe os mandamentos, então ele completou. Olha só, presta atenção nisso aqui. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, ou seja, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Eu imagino isso aqui, essa cena, que o jovem, ele mesmo, interrompeu Jesus no versículo 20. Jesus devia estar falando e ele interrompeu. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E agora, gente? Se nós somos aqui da saúde, os que são, né, temos a dentista, doutor Ricardo, eu estou com uma dor aqui nesse dente. Aí ele vai dar a hora ali, o nosso amigo dentista, ele olha e fala assim, Marcelo, aparentemente não tem nada não, mas vai tirar um raio-x disso aí para eu poder conferir o que é, né? Se ele não vê nada, ele vai pedir um raio-x para poder ver o que é. Aqui agora, Jesus, ele teria que
Ele sempre sabe. Sempre que nós vamos abrir os nossos lábios, a nossa boca, Ele já sabe. E diz então, olha lá, ele respondeu: mestre, eu tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A pergunta que eu faço à igreja é a seguinte: ele estava sendo sincero ou não estava? Sim. Estava ou não estava, gente? Estava, porque ele era um cara crente como eu e você. É um cara que anda na vida corretamente, anda no altar do Senhor, vem à igreja, vem aos cultos, dá o seu dízimo. Você é uma pessoa correta, eu sou uma pessoa correta, nós somos dignos. Foi isso que ele falou para Jesus. Ele falou: mestre, eu tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então eu não quero que você se esqueça antes da gente terminar, né? Os dois primeiros motivos pelo qual a gente de repente não está conseguindo a bênção. O primeiro, que estamos lutando contra a vontade de Deus, que é Ele que tem o querer e o realizar. O segundo é que de repente estamos andando em algum tipo de engano. E o terceiro, pastor, é esse aqui, agora eu te apresento. Versículo 21, Jesus o fitou, ou seja, olhou nos olhos. Jesus olhou, assim como eu olhei aqui agora para Dani, nos olhos dela, e o fitou, o amou e disse: cara, isso aqui ninguém quer ouvir de um profeta, né? Quando o profeta bate o pé, você está lá, ele vai falar agora que eu vou ser uma bênção, vou ficar rico. Aí ele vem e fala assim: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me siga. Pastor Marcelo, então o primeiro ponto é lutar, não lutar com a vontade de Deus, verdade. O segundo ponto, fugir do engano, verdade. E o terceiro, só você sabe o que é. Só você sabe. Mas de repente a vida está andando para trás, porque Deus já falou lá no teu íntimo. Deus já falou assim: você precisa se acertar com Deus, você precisa voltar para a igreja, você precisa andar nos caminhos do Senhor. Você sabe que tem um ministério na sua vida, você sabe que Deus está te chamando. Você é uma pessoa digna, você não anda no pecado, você não anda no erro, você não adultera, você não anda na fornicação, você é uma pessoa digna, não defrauda ninguém, não mente ninguém. Mais uma coisa, uma coisa pode estar te faltando. E aí, quando Deus fala, aí a gente diz: Senhor, mas é isso. E ele falou: então venha e me siga. E você está diariamente lutando exatamente contra isso. Você está ali lutando diariamente. Deus te acorda pela madrugada e você diz: não, é para ir ao banheiro. E não é para ir ao banheiro, é para Deus falar contigo. Chega no domingo, te dá aquele vazio, você está lá comendo a pizza, você está lá não sei aonde, está vendo o jogo do Flamengo e está te dando aquele vazio que Deus está te chamando. Vai, igreja. Olha o teu ministério, olha a tua vida. Você veja, Deus sabe que Jesus sabia que aquele homem era um homem digno, como Deus sabe que eu sou digno e que você é digno ou digna. Deus sabe, a Bíblia diz que ele o fitou, o amou e disse: quer andar com a vida? Uma coisa te falta. Ele não fez uma tomografia, uma ressonância. Jesus, ele foi direto ao ponto. Ele disse: pega o que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. A pergunta que eu te faço é a seguinte: que Jesus disse, amados, Jesus é contra o rico? Não. Jesus é contra alguém que tem carro, casa, fazenda, sítio? Ele é contra isso? Não, ele é contra quem tem um coração nisso. Pode ser que o seu coração não seja nos bens que você tem, pode ser em outra coisa. Pode ser exatamente que você está fugindo daquilo que Deus tem te chamado. E ele falou assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. O que diz o versículo 22, já
que ele fala, Nilda, por favor. Lá no que ele fala, isso, não, o outro, é o 18. É esse? É o 17. O 17, olha lá. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, chorando, se perguntou, olha como é que começou a relação dele com Deus. Bom mestre. Olha só a palavra dele, a atitude dele. Ele chegou, tu és bom, tu és maravilhoso, como muitas vezes nós fazemos. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és digno, tu és Jesus. Ele fez, estava de mãos para cima, adorando Jesus. Quando Jesus falou, sabe por que a tua vida não anda, jovem? Sabe por que as coisas não se manifestam? Bota o versículo 21 para a gente. Olha lá, Jesus o fitou o amor e disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e me siga. O cara que começou o encontro com Jesus, o chamando de bom mestre, olha o que ele fez no 22. Porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele deu as costas. Alguém que chamou de bom, que ele reconhecia como mestre, que ele reconhecia como tudo na vida, quando ele ouviu a palavra, ele virou as costas e foi embora. Quantas vezes diariamente nós fazemos isso com Jesus? Em que nós falamos, Deus, eu preciso dar uma direção à minha vida. Eu preciso, apesar de tudo que eu tenho na minha vida, preciso andar. Aí Jesus vem e fala, eu só quero isso de você. Não, isso não, Jesus. Isso? Trocar meu descanso de domingo à noite para ir à igreja? De jeito nenhum. Tirar 10% do meu salário, eu tenho 10 balas na mão, tirar uma para dar para a igreja? De jeito nenhum. Tirar 10 minutos de oração pela manhã antes de eu ir para o meu trabalho? Senhor, eu já acordo 5h30 da manhã, por que eu vou acordar 5h20? De jeito nenhum. Então, existem coisas na vida que eu e você sabemos do que Deus está querendo. E antes de terminar, só dizer uma coisa, Deus não vai vir tirar da sua mão, não. Deus não vai tirar o celular da nossa mão. Deus não vai tirar os maus caminhos da nossa mão. Ele só está apontando. Ele só está mostrando. É claro, né, gente, que existem muitos outros motivos que podem estar acontecendo para a bênção não se manifestar. Mas eu gostaria que nessa noite, antes de sair daqui, eu sei que é um culto de ações de graça, eu podia pregar de festa, eu teria inúmeras mensagens para pregar aqui nessa noite. Mas o que eu queria pregar hoje, seria algo que realmente mudasse a minha vida e a sua vida. O que eu gostaria era isso, para que nós venhamos meditar que entre tantos motivos pelo qual a bênção ainda não aconteceu, pode ser, repito, em primeiro lugar, porque eu estou lutando contra a vontade de Deus. O segundo é porque eu estou andando num engano que eu sei que não devo andar. E o terceiro é porque de repente Cristo está requerendo apenas uma coisinha nossa. Nós que somos pais, quando o filho chega para a gente e fala assim, pai, mãe, o que você quer? Qual é a resposta da maioria de nós? Eu quero que você me respeite e obedeça. Nós falamos, eu quero que você me respeite e obedeça. Já começa de pequenininho falando, Dani, né? O Bernardinho. Já começa de pequeno, eu quero que você respeite e obedeça a mamãe e papai. É o que nós queremos. E eu termino dizendo, gente, é isso que Cristo quer para nós. Amém. Ele quer nosso respeito, o nosso temor e a nossa obediência. Amém. Olha, eu vou dizer uma coisa, Deus tem coisas completas na sua vida. Amém. Ele tem o querer e ele faz o realizar. Não vamos fazer como esse jovem, não vamos dar as costas, mas quando Jesus disser para a gente, eu quero isso, diga para Cristo, eu estou aqui. Você vai ver como é que a sua vida vai andar, como vai crescer, como as coisas vão acontecer na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua vida sentimental. Seja liberado sobre a sua vida nessa noite, as bênçãos de Deus, as mãos de Deus, para onde você colocar as mãos, você seja bem sucedido. Ele falou isso com Josué: tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nessa
consequência: farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Apesar de não ter pregado isso, pastor Ricardo, agora eu posso dizer, amigo, aí você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter boa comida, você vai ter uma boa vida. Por quê? Porque nós obedecemos, seguimos a palavra e somos então bem sucedidos. Não é uma mágica que vem do céu. Tem que ter vida com Deus, caminhos em Deus, retidão em Deus, ouvir a Deus para ter sucesso. Você recebe esse sucesso? Eu também recebo, porque o nosso Deus, Ele é abençoado, Ele é fiel. Pastor Renata, mais uma vez, feliz aniversário. Assim seja, assim disse o nosso Deus.